Gente, essa questão apresenta um quadro com a média das diferenças nas características entre gêmeos monozigóticos e dizigóticos. Então, antes da gente começar a responder a questão, vamos relembrar o que é monozigótico e dizigótico. O monozigótico é aqueles gêmeos que são originados de um único óvulo que se divide de forma diferente e dá origem a duas crianças idênticas. Então, como é o mesmo óvulo, o DNA dessas crianças é idêntico. Por isso ele mostra os gêmeos criados juntos ou separados, né? A interferência da criação deles em algumas características. Já os gêmeos dizigóticos são aqueles gerados a partir de dois óvulos diferentes. Então a mulher ovula duas vezes e dá origem a duas crianças. Então o DNA deles é diferente, ok? Então, eles pedem para a gente assinalar a resposta correta. Então, o que a gente pode observar nesse quadro antes de ir para as alternativas? Ele dá 3 características, né? Altura, peso e comprimento da cabeça. E a diferença entre essas características, entre gêmeos dizigóticos e gêmeos monozigóticos. Então, quando eles são criados juntos, eles têm uma diferença de 1,70 centímetros, se criados separados, 1,80. Os gêmeos dizigóticos também 1,80. Então, gente, é como se fosse criado separado, é quase como se fosse um gêmeo dizigótico, ou seja, com um DNA diferente. O peso, ele já tem uma interferência maior. Se são gêmeos criados juntos, o peso é pouco diferente, né? Menos de 2 quilos. Criados separados é mais de 3 quilos. Nos gêmeos dizigóticos, mais de 4. O comprimento da cabeça, né, em relação aos gêmeos, tanto criados juntos quanto separados, a diferença é muito semelhante. É 2,90 quando eles são criados juntos ou 2,95 quando criados separados. Já os gêmeos dizigóticos, né, tem uma diferença de 6,20. Então, é bem diferente. Então, na letra A, o que ele fala? Né? O peso é a característica que apresenta maior influência genética. Então, o que a gente observa? Gêmeos que são criados separados, eles têm mais de 3 quilos de diferença entre eles. Se forem criados juntos, né, eles têm menos de 2 quilos de diferença. Então, a gente observa que o peso ele é muito influenciado pelo ambiente que esses gêmeos estão sendo criados. Olha os dizigóticos também, 4,50, né, de diferença. Então, a gente não pode dizer que ele aqui apresenta maior influência genética. Ao contrário, ele apresenta a menor influência genética, uma maior influência ambiental. Na letra B, as diferenças entre os gêmeos monozigóticos indicam diferenças genéticas entre eles. Se são monozigóticos, não existem diferenças genéticas, ok? Então, não é essa a nossa resposta. O DNA deles é idêntico, eles são originados de um mesmo fecundado. Letra C, a influência ambiental pode ser avaliada em gêmeos monozigóticos. Essa é a nossa resposta. Por quê? Não tem como eu avaliar uma influência ambiental em gêmeos dizigóticos, uma vez que o DNA deles é diferente. Então, os gêmeos monozigóticos, eles nos permitem ver o que é genética, determinado geneticamente, e o que está sendo influenciado pelo meio ambiente, uma vez que o DNA deles é igual. Mas vamos ver aqui, né, a letra D, porque não é a nossa resposta. O comprimento da cabeça apresenta maior influência ambiental. Então, é o contrário do peso, né, pessoal? A gente vê aqui que os gêmeos, independente de criados juntos ou separados, é muito semelhante o comprimento da cabeça. Ou seja, isso é determinado pelo DNA deles, não é tão influenciado pelo meio ambiente, ok?